A unidade é aquele momento em que você, que escreve, se fiscaliza. E, ao mesmo tempo, é aquele momento em que o leitor encara a frase resumo e quer aquilo que você prometeu a ele. Nós já percorremos várias etapas do nosso curso, suficientes para começarmos a produzir com mais segurança, com mais compreensão, com mais firmeza os nossos próprios parágrafos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as qualidades básicas do parágrafo. Essas qualidades são 3: unidade, coesão e coerência. Mas antes ainda, eu pretendo fazer alguns comentários. Eu já disse e repeti algumas vezes que escrever não é uma tarefa fácil, como alguns pretendem nos iludir. Eu não gosto dessa coisa de se vender ilusão em relação à produção escrita, em relação à produção de textos. Eu não gosto, por exemplo, de livros que anunciam na sua capa: escrever é fácil. Aprenda a escrever em 10 lições. Isso é mentira, isso não existe. Escrever não é uma tarefa fácil porque resulta de um trabalho intelectual complexo. Agora, na medida em que eu digo que não é uma tarefa fácil, eu também digo que não é uma tarefa impossível. Escrever depende, e eu também já ressaltei isso, de muito esforço, sobretudo de querer aprender a escrever. Aliás, esta semana eu compartilhei uma frase que eu escrevi e que diz muito sobre isso. A ilusão que as pessoas têm de que escrevem bem é o maior obstáculo, ou um dos maiores obstáculos, para que elas aprendam a escrever bem. Mas nunca se trata de uma tarefa fácil. Exige dedicação, exige estudos, exige muita compreensão de lógica, de organização das ideias. É claro que lá na frente, depois de todo esse processo pelo qual nós estamos passando, tudo isso se automatiza, esses procedimentos se automatizam. Agora, um lembrete: escrever só se aprende escrevendo. E escrevendo muito. Portanto, a partir do momento em que vocês tomarem a decisão de quererem aprimorar o desempenho de vocês na escrita, não parem mais de escrever. Quanto mais escreverem e, ao lado disso, se alimentarem da leitura de bons livros, de bons autores, vocês estarão abrindo o caminho para aprimorar a prática e o desempenho na escritura de bons textos. Por outro lado, a experiência de tantos anos em sala de aula me mostrou o seguinte: o maior desafio, ou os maiores desafios para quem quer escrever bem, não está, embora muita gente assim pense, não está nas questões de ordem gramatical. Eu afirmo para vocês com toda segurança que as questões, os deslizes de ordem gramatical, eles são de muito mais fácil solução. Basta ter uma gramática ao lado, e todo mundo precisa ter uma gramática ao lado para consultar de vez em quando, para tirar dúvidas. Mas, repito, as questões de ordem gramatical não representam o maior desafio. O maior desafio, ou os maiores desafios, estão na organização das ideias,
estão na delimitação do tema, estão na distribuição das ideias ao longo do desenvolvimento. Enfim, esse trabalho intelectual é muito mais complexo do que resolver questões de ordem puramente gramatical. Por isso que eu falei anteriormente e repito, escrever é um trabalho intelectual que exige muito da gente. Aliás, tem uma frase do professor Otto Moacir Garcia que sintetiza muito bem o que eu estou transmitindo a vocês. Aprender a escrever é, principalmente, aprender a pensar. Essa frase resume muito desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em nosso curso Caminhos da Redação. É pensar no que vai dizer, é pensar no como vai dizer, é pensar para quem se vai dizer. Esse é um detalhe importante, nós vamos retomar isso lá na frente. Quando se escreve um texto, não se pensa apenas em como fazer o texto, em como elaborar o texto. Deve-se pensar a quem o texto estará sendo dirigido. Porque nós trabalhamos com modulações num texto. A depender dos leitores, nas mãos de quem o meu texto cairá, eu vou trabalhar de uma maneira ou de outra. Eu vou escolher determinadas frases ou outras. Eu vou escolher determinadas construções mais simples ou construções mais complexas. Mas, enfim, isso a gente aprende com o tempo. Em aulas anteriores, vou relembrar, nós tivemos a oportunidade de trabalhar parágrafos prontos e fizemos aquilo que eu chamava de desconstrução dos parágrafos. Ou seja, verificamos a estrutura externa, depois analisamos internamente o funcionamento dele. Momentos depois, ou em aulas seguintes, nós mudamos um pouco a estratégia. Ao invés de trabalharmos os parágrafos prontos, nós passamos a trabalhar etapa por etapa até chegar à sua conclusão. Lembram-se do assunto, da delimitação, do objetivo, da frase resumo, do desenvolvimento e da conclusão? E até aqui, penso ter sido possível constatarmos o seguinte: um bom texto tem alma, tem vida, tem lógica, tem expressividade, tem emoção. Como é que se consegue isso? Há vários caminhos para isso, mas há 3 elementos básicos que confluem para que a gente consiga a presença dessas qualidades ou da maioria dessas qualidades em um bom texto. E aí a gente volta ao tema da aula de hoje: unidade, coesão e coerência. Vamos começar com a unidade. Vamos trabalhar cada um desses elementos. Na aula de hoje nós vamos nos dedicar a explorar apenas o item, a qualidade básica do parágrafo chamada unidade. Nas aulas seguintes, nós trabalharemos a coesão e a coerência. Voltemos, pois, à questão da unidade. Vejam, unidade. Grosso modo, ao analisarmos os parágrafos lá atrás, eu, em diferentes momentos, fiz referência a isso. Embora tenha me controlado um pouco para não usar a palavra unidade. Eu não queria usar nomenclatura. Eu preferi que vocês entendessem o funcionamento das coisas pela lógica, pela observação, pela prática. Agora é que eu resolvi apresentar a nomenclatura de alguns desses elementos. Unidade, olhem só, unidade, único.
Vamos ver o que é unidade na prática, mantendo a lógica de abordagem que a gente vem adotando desde as primeiras aulas. Mostrar a coisa pronta e, a partir dela, deduzirmos. Observem este parágrafo aí que eu selecionei. A música é um de meus passatempos favoritos. Foi-se o tempo em que você tinha que sair de casa e ir até a loja mais próxima comprar um CD. Hoje, basta ter um aparelho celular, baixar um aplicativo e pagar uma pequena mensalidade para ouvir a música que quiser. Não tenho dúvida de que um show ao vivo tem muito mais emoção. O que foi possível vocês observarem na primeira leitura deste parágrafo? Será que tem alguma coisa errada nele? Será que alguma coisa está destoando neste parágrafo? Certamente que sim. E certamente que vocês devem ter sentido algum incômodo, até por conta da prática já acumulada em função das nossas aulas anteriores. Observem que o parágrafo abre com uma frase resumo. Até aí tudo bem. Vejam qual é a frase resumo. A música é um de meus passatempos favoritos. Ora, a frase resumo, como nós sabemos, ela sinaliza, ela aponta não só para quem escreve, como também para quem lê. A frase resumo aponta o direcionamento que será dado no restante do parágrafo. Ora, a expectativa criada é de que todas as frases, todas as ideias que virão na sequência dessa frase resumo deverão ou deveriam estar relacionadas diretamente a essa questão, ou seja, a música como um de meus passatempos favoritos. Será que é isso o que acontece? Vamos confirmar. A música é um de meus passatempos favoritos. Foi-se o tempo em que você tinha que sair de casa e ir até a loja mais próxima comprar um CD. Bom, eu penso que esse período aí, logo em seguida a frase resumo, ele já foge do que foi posto nela, na frase resumo. Ou seja, esse primeiro período destoa daquilo que está sendo exigido pela frase resumo. Não se esqueçam, a música como passatempo favorito, esse é o tema. Observem a sequência. Hoje basta ter um aparelho celular, baixar um aplicativo e pagar uma pequena mensalidade para ouvir a música que quiser. Este período aí tem relação com o período anterior. Ou seja, foi-se o tempo em que você tinha que sair de casa e ir até a loja mais próxima comprar um CD. Hoje você tem os aplicativos, paga uma mensalidade e, portanto, pode ouvir a música que quiser. Esses dois períodos, eles mantêm relação semântica entre si. Vamos ver o próximo. Não tenho dúvida de que um show ao vivo tem muito mais emoção. Ora, esse período final aí não tem relação com as duas frases anteriores, como também não tem relação direta com a frase resumo. O que faltou neste parágrafo? Faltou uma coisa, e aqui vai um outro nome, uma outra terminologia. Faltou textualidade. Ou seja, quando eu falo na ausência de textualidade, eu falo na ausência de compreensão do texto. Porque as ideias estão destoantes. Isso faz com que a nossa compreensão fique comprometida. Querem ver como esse texto, aliás, esse texto eu já o apresentei lá atrás.
certo? Como ele me pareceu oportuno para essa ocasião, eu o trouxe de volta. Vejam agora qual seria a estrutura, uma das tantas estruturas ideais para se manter a unidade neste texto. A música é um de meus passatempos favoritos. Ouço sempre a caminho da escola, quando chego em casa e muitas vezes à noite, após terminar as obrigações escolares. Gosto principalmente de rap e de músicas de animes. Amo ouvir música. O que a gente viu agora? Além da frase resumo, a música é um de meus passatempos favoritos. Todo o desdobramento, todo o desfecho do parágrafo, todas as ideias contidas a partir da frase resumo, elas têm semanticamente estreita relação com essa frase resumo. Ou seja, manteve-se a unidade no parágrafo. É a isso que se chama de unidade. Não é incomum, infelizmente não é incomum, não sei se já observaram isso, mas há pessoas que numa conversa informal, elas começam a falar de uma coisa, não terminam de falar sobre aquilo, já mudam de assunto, o segundo assunto não é concluído, já passam para um terceiro, ou seja, são pessoas que mesmo numa conversa informal, e isso acontece, têm dificuldade de manter unidade nas ideias. Unidade, ou seja, manter a mesma direção semântica na abordagem dos fatos. É exatamente o que acontece aqui. Depois de dizer a música é um de meus passatempos favoritos, o autor apenas se dedica a comprovar, a detalhar, a esmiuçar ideias que vão ao encontro do que está posto na frase resumo. Entenderam então o que é unidade? E olhem, observem, a unidade é um dos maiores problemas que a gente encontra em textos de estudantes, em textos de universitários, em textos de profissionais. Portanto, ela precisa ser compreendida e praticada. A unidade é aquele momento em que você, que escreve, se fiscaliza. E, ao mesmo tempo, é aquele momento em que o leitor encara a frase resumo e quer aquilo que você prometeu a ele. Então, se você diz, por exemplo, num texto, o dia está lindo, você terá que, na sequência, comprovar aquilo com fatos, com ilustrações. Eu vou parar só um pouquinho para lembrar a vocês que o nosso curso Caminhos da Redação tem como principal referência bibliográfica o meu livro A Engenharia do Texto. Se vocês tiverem interesse em aprimorar, em buscar os detalhes em relação aos temas que a gente tem abordado aqui em nossas aulas, o livro está à disposição no site da Chiado Books. Eu deixarei o link logo abaixo deste vídeo. Eu selecionei mais um parágrafo para que a gente verifique e constate mais uma vez a presença da unidade, dessa qualidade básica do parágrafo chamada unidade. Acompanhem. Redes sociais fazem mal para os adolescentes? A pergunta que tira o sono de pais, educadores e cientistas em todo o mundo recebeu, por ora, uma nova resposta.
E ela é: as redes não prejudicam diretamente os mais jovens, mas podem tirar o tempo que eles gastam em atividades vitais e saudáveis, como dormir e se exercitar. O alerta vem de pesquisadores do Reino Unido, que recomendam a proibição de celulares depois das 22 horas e incentivos a atividades físicas. Observaram? Eu acho que nessas alturas do campeonato vocês já estão muito mais experientes para captar as ideias e a organização de um texto. Qual é a frase resumo desse texto? Ela aparece em destaque. Redes sociais fazem mal para os adolescentes? Observem, então, que tudo que aparece na sequência, conforme eu disse, tem perfeita relação com o assunto proposto na frase resumo. Ou seja, o autor do texto mantém unidade. Ele mantém o compromisso assumido a partir do que está sintetizado no que a gente vem chamando de frase resumo. Observem. A pergunta que tira o sono de pais, educadores e cientistas em todo o mundo recebeu por ora uma nova resposta. Que pergunta é essa? Aquela que foi feita na frase resumo. E ela é: as redes não prejudicam diretamente os mais jovens, mas podem tirar o tempo que eles gastam em atividades vitais e saudáveis, como dormir e se exercitar. Isso tem ou não tem relação com o assunto posto na frase resumo? Claro que tem. Vejam o último momento do texto. O alerta vem de pesquisadores do Reino Unido que recomendam a proibição de celulares depois das 22 horas e incentivos a atividades físicas. Verificaram que o texto mantém o que a gente vem chamando aqui de unidade? Há uma ideia central, contida na frase resumo, e, a partir dela, todas as ideias secundárias que aparecem no desenvolvimento e na conclusão, todas elas estão conectadas pelo sentido à frase resumo. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula. Até lá, hein? Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?